It's now or never. Come home, me child. Kiss me, my darling. Midnight tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. Come home, me child. Kiss me, my darling. Midnight tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Bom dia! Hoje são 27 de dezembro de 2023, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Novamente aqui, meus amigos, minhas amigas, com mais 10 explanações aqui, 10 comentários de pessoas aí espalhadas pelo Brasil. 10 explanações, veja aqui, ó, 10. Vamos aqui ler fatos aí revelados, olha aqui, pontos de vista de várias pessoas espalhadas pelo Brasil, conhecendo aí o pensamento das pessoas. Muito importante, 10 explanações. Vou aqui ler as explanações de Plauto Leal, duas explanações dele. Plauto Leal, o Hermano Macedo, Alain Maurício, Plauto Leal novamente, duas. José Francisco da Silva, Sérgio Silva, vamos lá. Ana Cigana Cética, Maria Luzia Cérebro Turbinado, Edson Martins, Edilves Miguez e Elias. 10 explanações aqui, gente. 10, olha aqui, 10. Antes aqui de começar a ler as explanações, quero aqui mostrar as fotos que eu recebi ontem do José Francisco da Silva. O José Francisco da Silva está sempre aí em minha página no YouTube e sempre escrevendo. E ele disse aí, já deixou isso registrado, não é? Que ele ficou durante alguns anos, lá na adolescência, ficou em um internato, lá em Itajubá, Minas Gerais. Ele ficou lá no internato e foi um lugar maravilhoso. Ele aprendeu muito lá nesse internato. Então ontem ele mandou para mim algumas fotos lá do internato hoje e queria mostrar essas fotos aí a vocês. E vocês verão logo aí o José Francisco da Silva hoje aí, ele foi lá e tirou uma foto aí de frente para o prédio lindo, o internato lindo. Então veja essas fotos aí que ele me mandou ontem. Veja aí, ó. Você vê aí a primeira foto, né? O José Francisco da Silva, o grande José aí, ó. Uma foto atual. Ele aí de frente ao prédio aí, onde foi o internato. Hoje não é mais. Uma pena. Veja aí, ó. José Francisco da Silva. É? Mais uma foto aí, ó, um prédio bonito, a gente vê, ó. Olha como é bonito aí o prédio. E aí ele guarda boas recordações desse lugar aí, ó. Ele foi muito feliz aí. Ficou em um internato em que não havia ali religião, né? Porque geralmente nos internatos aí prepondera o cristianismo, né? Mas nesse aí ele disse que não havia essa orientação religiosa lá. Então veja aí como é bonitinho, né, gente? Olha aí a quadrazinha lá do internato, do que foi o internato, não é? Coisa bonitinha aí, né? Olha aí as fotos aí.
Fica em Itajubá, Minas Gerais aí. Pois bem, muito obrigado aí ao grande José Francisco da Silva por ter aí enviado as fotos. Muito obrigado. Então, gente, antes aqui de eu começar a ler as explanações, vou trazer aqui, como sempre trago, só para ilustrar o trabalho. Vou trazer aqui o livro sobre a vida de Rubem Alves. Sempre trago isso aqui. Então aqui está. É uma pena não viver. Uma biografia de Rubem Alves, escrita pelo jornalista Gonçalo Júnior. Aqui está. Uma biografia de Rubem Alves. E o título é Uma Pena Não Viver. Rubem Alves, gente, Rubem Alves nasceu em Boa Esperança, Minas Gerais, perto de Belo Horizonte. Da próxima vez que eu for a Minas Gerais, vou conhecer a cidade em que ele nasceu, Boa Esperança, bem pertinho de Belo Horizonte. Vou conhecer na próxima viagem a Minas. Rubem Alves, veja, Rubem Alves nasceu lá em Boa Esperança, numa família muito rica. A família dele, quando ele nasceu, família muito rica. Só que em 1929 veio a quebra da Bolsa de Valores lá em Nova York e afetou o pai dele. O pai dele era grande vendedor de café e aí o pai dele se quebrou. Só que uma família muito inteligente, estudiosa e com queda para negócios, né? O pai dele, mesmo quebrado, com a quebra da Bolsa de Valores, o pai dele, mesmo quebrado, conseguiu se reerguer. Muito inteligente o pai dele para comércio. Então conseguiu depois sair de uma situação difícil. Então ele nasceu, o Rubem Alves, numa família muito rica. Escute aí. A família queria que ele fosse médico. Só que aí com 17, 18 anos, lá em Boa Esperança, na adolescência, ele teve uma queda aí para a Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, igreja lá presbiteriana. Ele ficou lá apaixonado e aí resolveu aderir ao cristianismo. Com 19 anos de idade, o Rubem Alves já estava em Campinas, no estado de São Paulo, já cursando teologia para ser pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Escute bem. A família era contra isso. A família, muito culta, não ligava para a religião alguma. Eram mais ateus. A família dele, pai, a mãe, irmãos, não ligavam para a religião alguma. Só que ele aí resolveu cair no cristianismo. Com 19 anos, começou a se formar em teologia lá em Campinas. Aí depois, formado, com 24 anos apenas, ele já era pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Lavras, Minas Gerais. Já era pastor. Aí depois, com o tempo, muitos anos depois, ele foi fazer doutorado em teologia nos Estados Unidos. Quando voltou, abandonou a crença dele, a crença no cristianismo. Abandonou, deixou a igreja, deixou a crença e passou a criticar o cristianismo. Ele já doutor em teologia. Então veja, o Rubem Alves, veja bem, o Rubem Alves depois se arrependeu amargamente de ter acreditado no cristianismo. Ele se arrependeu amargamente. E aqui, só para ilustrar, na página 163, ele diz assim, veja aqui, ó, vou falar para vocês aí. Página 163, ele diz assim:
em relação ao passado dele no cristianismo. Ele diz assim: onde estava a minha inteligência? Onde estava? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Mais que vergonha, o que eu sinto é raiva de mim mesmo. Eu tinha certezas. Meu caso foi mais grave que os casos de Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Eles quase seguiram a vida religiosa, mas se curaram logo. Eu não. Joguei minha vida inteira nas ideias doidas. Viu aí, gente? Ele se arrependeu amargamente por ter sido aí um adepto do cristianismo. Abandonou tudo. Rubem Alves, formado em teologia, doutor em teologia nos Estados Unidos, doutor em filosofia e também formado em psicanálise. Além disso, foi um grande escritor brasileiro. Escreveu muito, principalmente para o público infantil. Então aí, Rubem Alves, para que você aí tenha uma noção. Muito bem, então vamos agora às explanações aqui. A primeira explanação é do nosso amigo Plauto Leal. O Plauto Leal reside em Crato, no estado do Ceará, perto de Juazeiro do Norte. O Plauto Leal foi um cristão católico bem firme, um cristão católico dedicado. Então ele escreve assim: caro Eustáquio, novamente eu trago mais um outro testemunho de que a religião é uma tremenda ilusão. Ontem, minha mãe caiu e fraturou o pulso. Hoje, a minha irmã a levou num ortopedista e está com o pulso imobilizado. Vai ficar 4 semanas no gesso. Só vivia nas igrejas, numa devoção que eu nunca tinha visto. Eu cheguei para o meu pai e perguntei: cadê a proteção divina? Cadê a proteção divina? Meu pai, sem palavras, não tinha o que dizer. Evidentemente, acidentes ocorrem com qualquer pessoa, seja religioso ou não, até porque Deus algum existe. O problema é que o cristão se acha especial. É como se fosse um filho querido, e nem mesmo um choque de realidade faz essas pessoas acordarem. Tamanha é a alienação. Felizmente, nada foi mais grave. Mesmo assim, eu fico imaginando o que será que se passa na cabeça de uma pessoa religiosa nessas horas. Nesse caso, não estamos nem falando em livre-arbítrio, mas de algo acidental que poderia ser evitado se existisse algum Deus preocupado conosco. Mais uma vez, eu só tenho a dizer que é uma lástima o que a religião faz com as pessoas. O homem religioso vive uma ilusão que é algo prejudicial, porque não corresponde à realidade. É uma falsa noção da realidade. Acreditar em Jesus ou no super-homem dá no mesmo. Acreditar em Buda ou Maomé, a mesma coisa. Acreditar na proteção de Iemanjá, Ogum, Oxalá, Preto Velho e Iansã, pior ainda. É só superstição. Na hora que o sapato aperta, todos correm para os médicos
e nenhuma dessas entidades resolve nada. Eis aí a bela explanação do Plauto Leal. A mãe dele e o pai são católicos ali bem fortes. E aí o que aconteceu? A mãe dele anteontem, caiu e fraturou o pulso, coitada. E aí ela vai ficar 4 semanas no gesso. Ela foi levada não para uma igreja católica, para que os padres ali consertassem o braço dela. Não. Ela procurou a ciência, procurou a medicina, procurou um hospital, procurou um especialista na área, um ortopedista. Isso é público, isso é fato, isso é notório. Deus algum apareceu para evitar que essa senhora idosa caísse. E Jesus, pior ainda. É simples entender a realidade. Deus algum existe, Jesus algum existe e nenhum deles protege alguém. Isso é simples entender isso. Aqui está uma senhora católica fervorosa, orando sempre a Deus, a Jesus, por sua saúde. E aí ela cai, coitada. Tem o pulso aí fraturado. Gente, isso é a realidade. A realidade, como já diz o Salatiel Júnior, a realidade massacra a religião. E como massacra? Aqui está mais uma prova trazida pelo Plauto Leal. E aí, tudo bem, o Plauto Leal, ele era cristão, acreditava nisso também, só que ele conseguiu sair. E aí hoje, ele sempre fica brincando lá com a mãe e com o pai. E aí, com a queda agora da mãe, com aí o braço engessado aí, né? Ela com o braço engessado, aí ele perguntou ao pai dele: pai, e agora, pai, cadê a proteção divina? Cadê, pai, a proteção divina? Ele disse que o pai dele olhou assim para ele e ficou calado, ficou mudo. Porque o pai dele, aquele silêncio, já dizia tudo. O pai dele percebeu que não havia proteção divina alguma. Tanto é que a esposa, a querida esposa, caiu e fraturou o pulso. O pai dele ficou calado. Um silêncio que entregou tudo. Veja aí, ó. E aí, vamos lá. Ele fez essa pergunta ao pai dele. Ele sabe, o Plauto Leal, como ele diz aqui, que acidentes ocorrem com todas as pessoas, indistintamente. Com crianças morrem em acidentes, adultos morrem em acidentes. Não há Deus algum para proteger alguém. Mas ele colocou isso aqui para o pai dele, sabendo que acidentes ocorrem com todas as pessoas, mas ele colocou isso aqui para que o pai dele acorde, para que as pessoas acordem que ninguém protege ninguém, que Deus algum protege alguém, Jesus algum protege alguém. Porque, segundo o Plauto Leal, e ele tem razão, os cristãos se acham especiais, só que não são. Só que não são especiais. É por isso que ele perguntou aqui ao pai dele: pai, cadê a proteção divina, pai? Minha mãe, uma senhora idosa, católica fervorosa, não sai da igreja. Cadê a proteção, pai? Viu aí? É isso aí, gente. É isso aí. Ninguém é especial. Se você for aos hospitais, aí vá a um hospital na sua rua, aí, na sua cidade. Vá a um hospital aí, faça isso. Pegue uma caneta, um papel, chegue ao hospital lá, vá visitar os doentes e pergunte a eles lá se eles têm religião. A quase totalidade ali dos doentes, a quase totalidade é cristã. Então você vê
que orações não servem para nada, que Deus algum existe, Deus algum protege alguém. Deuses são nulos, entendeu? E ele diz aqui ainda, o Plauto Leal, ele diz que é uma lástima, ele diz, que é uma lástima o que a religião faz com os fiéis. Coloca na cabeça dos fiéis que existem protetores espirituais. Colocam essa maluquice na cabeça dos fiéis. E ele diz que os fiéis devem cair na realidade. Devem afirmar que não existe essa proteção divina. Não existe. Os fatos mostram isso. E ele termina dizendo que na hora do aperto, gente, na hora do aperto, na hora da dor, todos correm para a ciência. Todos correm para os hospitais. Na hora da dor. Essa é a grande realidade. E aqui está a mãe dele. Caiu, quebrou o pulso. Foi para onde? Para uma igreja católica para o padre orar e ela ficar boa? Jamais, impossível. Procurou o quê? A ciência, um hospital com urgência. Procurou um especialista, um ortopedista, e não um pastor. Procurou um ortopedista e não um pastor. Viu aí? Ela vai gastar dinheiro lá no hospital. Vai gastar dinheiro gastou aí dinheiro para consertar o pulso. E deixa dinheiro na igreja para nada. Para nada. Só deixando dinheiro na igreja. Na hora do sufoco, nada. Tem que correr e usar o dinheiro próprio. Senão, não consegue atendimento. É isso aí, gente. Se a mãe dele aqui, a mãe dele, veja, não tivesse sido levada a um hospital, a um ortopedista, tivesse sido levada para uma igreja para que os padres orassem, ela iria perder o braço. É simples entender isso aí. É simples entender isso aí. Isso é racionalidade. Entendeu? Muito bem. Vamos agora à segunda explanação. Vamos lá. Hermano Macedo. O Hermano escreve assim: eu tive um amigo que se dizia ateu. Ele não acreditava na Bíblia. Para ele, a Bíblia era um livro de história e eu concordava com ele. Só que esse amigo, apesar de ser ateu, ele parecia muito mais cristão do que os cristãos que eu conheço por aqui. Na verdade, eu acredito em um Criador. O nome, cada povo tem um, mas para mim, a Bíblia nada tem a ver com Deus. Minha crença em Deus baseia-se em outras observações que tenho feito até hoje. Então, o Hermano Macedo aí diz que conheceu, que ele teve um amigo que era ateu, um amigo. E um amigo dizia que a Bíblia é um livro de história. Ele colocou aqui história com E, né? Que era um livro de história. Tanto faz história com E ou história com H. História é história, mas aqui ele está no sentido de a Bíblia é um livro cheio de lendas, mitos e alegorias. Ele colocou história com E. Mas isso aí na língua portuguesa não tem diferença. Tanto faz história com E ou com H. Muita gente diz por aí que história com H é história verdadeira e com E é lenda, não é? Só que não existe essa diferença para a língua portuguesa, mas é só uma explicação aqui. Então, o amigo dele, que era ateu, dizia que a Bíblia é um livro cheio de lendas, mitos, alegorias, invenções, criações de escritores hebreus. E ele diz aí que esse amigo, para ele, parecia muito mais cristão do que os cristãos propriamente aí que ele conhecia, o Hermano. Ele diz isso porque muita gente atribui aos ateus, muita gente diz que os ateus, pessoas ignorantes, que os ateus são pessoas más, né? Que os ateus são pessoas más e que quem acredita em Deus é alguém do bem.
quando isso aí nada tem a ver mal ou bem com ateu ou com cristãos, nada, nada. Se você olhar aí no planeta Terra, 2 bilhões de cristãos, o que há de pessoas más aí nesse meio não é brincadeira, não é? Muito bem, então ele diz isso aí, né, que ele diz também que ele diz que ele acredita em um Deus, o Hermano. Ele diz que a crença dele nesse Deus, que nada tem a ver com o Deus da Bíblia, ele diz aí que a crença dele se baseia em outras observações que ele tem feito até hoje. Na verdade, o Hermano Macedo aí, ele apenas acredita, é apenas crença. Crença é coisa completamente irracional. Ele apenas acredita que existe algo aí que criou o universo. Ele diz que essa crença baseia-se em outras observações que ele tem feito até hoje. Com todo respeito aí ao Hermano Macedo, não existe nenhuma observação que leva à existência de um ser, entre aspas, espiritual ou seres espirituais. As observações dele aí, na verdade, não levam não são provas da existência de um ser misterioso, não. É apenas crença aí do Hermano Macedo, e crença é coisa gratuita. Crença é coisa pessoal. Crença, ela vem de graça. A crença religiosa, ela não surge de uma racionalidade. A crença religiosa, ela não é fruto de uma inteligência. A crença religiosa é apenas imaginação. Ela não é produto de um conhecimento. Entendeu? É apenas a crença pessoal de cada um, que vai inventando, tentando criar a ideia de que existe algo aí, de que existe algo sobre mistério, de que existe um ser que criou o universo. O universo dispensa qualquer criador. Então, muito obrigado aí ao Hermano Macedo. Vamos agora a outra explanação. Vamos lá. Alain Maurício. Alain Maurício mora em Camaçari, na Bahia. Ele escreve assim: boa tarde, professor. É um verdadeiro show de entretenimento esses seus vídeos. A gente ri, a gente chora, a gente reflete sobre o mundo, nos emocionamos com relatos de pessoas que nem conhecemos pessoalmente. Perdi, em um breve espaço de tempo, uma avó e um tio. Anos depois, em outro breve espaço de tempo, eu perdi um irmão que faleceu com 29 anos de idade e um antigo colega de escola, amigo de longa data, que também morreu muito jovem. Mas a vida é assim, tudo faz parte do processo. Eis aí o recado de Alain Maurício. E é verdade, não é? A morte é uma coisa natural. A morte é uma coisa natural. Então, seres vivos, todos morrem. Seres vivos, todos morrem. Morre o homem, morrem os animais irracionais, morrem também as plantas, as árvores. Seres vivos morrem. Morre. E com a morte acabou-se. Já era. Com a morte acabou-se. Já era. E ele diz aqui que perdeu aí, o avô dele e um tio, depois já perdeu aí um irmão que faleceu com 29 anos de idade e perdeu também um antigo colega de escola, amigo dele de longa data, morreu muito jovem, veja aí. Aí ele diz que a vida é isso aí, faz parte do processo, a morte, não é? É uma coisa natural, todos morrem. E a minha família grande lá em Sobral? Eu nasci numa família grande, né? Com 19 filhos minha mãe teve.
19 filhos. Quando eu nasci havia 10. Já haviam morrido aí 9. Quando eu nasci havia 10 irmãos. E hoje é que apenas eu, um irmão que mora no Maranhão, Imperatriz, 2. Em Fortaleza, 2 irmãs e outra em Sobral. Pronto. 5 pessoas só na família hoje. E foram 19 aí na família. E 5 vivos hoje, você vê. 5 vivos hoje. A família também aí, o Edson Martins, ano passado, 2022, Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra, ele perdeu aí, assim, seguidamente, a diferença de uns 2 meses ou 3. Perdeu primeiro a filha dele, depois a esposa. Hoje, a família dele se resume a 2 pessoas, a ele e ao filho, Edson Martins. E a vida é assim, eu também perdi colegas, todas as pessoas perdem amigos, né? O Edson Martins também perdeu um amigo aí, que era o Sansão, né? Chamado Sansão aí. Pois bem, é esse aí o recadinho do Alain Maurício, né? E ele diz aí que está gostando desse estilo aí, desse estilo de vida, de vídeo, né? Desse estilo de vídeo que eu estou fazendo agora, né? Trazendo aqui as explanações, e ele está gostando, né? Ele diz aí que é um bom entretenimento, não é? Passar aí a conhecer pessoas, veja aí, ó, contando aí suas histórias. É isso aí. Muito obrigado, Alain Maurício. Vejamos agora mais uma explanação. E de novo aqui, o grande Plauto Leal. Então vamos lá. Vamos ver aqui o grande Plauto Leal. Ele escreve assim, vamos lá. Boa tarde, professor. No vídeo anterior, eu vi aquele relato da cristã evangélica que ganha R$8.000 por mês, mas não tem condições de comprar um tênis para o filho, porque todo mês paga de dízimo R$800 para a igreja. A atitude do irmão foi uma lição de moral. Eu também me recusaria a ajudar uma pessoa que não sabe economizar seus gastos. Aonde é que Deus está retribuindo em dobro, hein? Só se for para os pastores. Essa matemática só funciona para os líderes religiosos, porque o povo, cada vez mais pobre e endividado. O pior é a hipocrisia desses cristãos. Como o Senhor bem colocou, os cristãos dizem que acreditam em Deus, mas a maioria não lê a Bíblia, principalmente os católicos. Os evangélicos ainda leem, mas qualquer dúvida que eles têm, eles vão perguntar para o pastor. E aí pode ter certeza de que irão continuar sendo enganados. Interessante é que só o pastor sabe interpretar a Bíblia da maneira dele. Parece até que só ele tem o discernimento do Espírito Santo. Na verdade, é o discernimento de enganar as pessoas. É a inteligência a serviço do mal. Até para arrecadar esse famigerado dízimo, eles usam o texto de Malaquias, um texto tão mentiroso, onde o próprio Deus promete retribuir os fiéis em abundância, mas nada funciona. Antigamente, quando eu assistia à TV Canção Nova, eu via os padres aconselhando os fiéis a serem dizimistas fiéis, ou seja, optar pelo débito automático. Olha aí a picaretagem. Todo mês eles precisam fechar a meta dos 100% e tem que contar com a ajuda das ovelhinhas. É como o Senhor diz que o cristianismo sempre foi louco por dinheiro. O próprio Jesus, nas narrativas lendárias da Bíblia,
não tinha nem onde reclinar a cabeça, mas hoje os seus profetas têm que viver esbanjando riqueza e andando de carro importado, usando relógio Rolex e terno de grife. Só existe gente esperto, porque existem os trouxas. Eis aí a grande explanação do Plauto Leal. Como sempre digo, o Plauto Leal foi um cristão católico que frequentava igrejas católicas e não apenas um cristão católico praticante. Ele frequentava igrejas católicas com a mãe dele e ele lia a Bíblia, o que é raro, não é? O que é raro, um cristão ler a Bíblia. Pois bem, aqui ele começa a explanação dele, dizendo que, falando aqui sobre o caso que eu falei ontem, não é? De uma irmã de um amigo meu que mora aqui no prédio onde eu moro, aqui em Brasília. Essa irmã dele mora no Gama, na cidade do Gama, onde eu morei por muitos anos. E essa irmã dele é evangélica, da Igreja Assembleia de Deus. Ela ganha R$8.000 por mês, ele me falou isso aqui. Ela ganha R$8.000 por mês, 8.000. E dá o dízimo à igreja, fora as ofertas, hein? Ela dá o dízimo à igreja R$800 por mês. Ela ganha 8.000. 10% de R$8.800. Então ela dá para a igreja R$800 todo mês. Em dezembro, um ano, ela deu para a igreja R$9.600. Veja aí, R$9.600 para a igreja evangélica. E aí, quando é em dezembro, agora, ela ligou para o irmão que mora aqui, perguntando se ele tinha condições de dar um tênis para o filho dela agora em dezembro. Um tênis. O irmão negou. Eu também negaria. Isso é para que ela acorde. Como é que uma mãe dá R$800 todo mês para uma igreja e no final do ano não tem dinheiro para comprar um tênis para o filho? Que mãe é essa? Que mãe é essa? Dando para a igreja, para o luxo dos líderes da igreja e negando para o filho? Que mãe é essa, cara? Ele negou, o meu amigo. Ele tem razão. Eu também negaria. Então ele começa assim, o Plauto Leal, sobre esse caso aí. E ele diz, né, que cristãos não leem a Bíblia, muito menos a estudam. É por isso que são enganados facilmente por pastores evangélicos. É preciso a pessoa estudar, analisar a fundo a Bíblia. E aí a pessoa terá uma visão diferente daquela propagada por líderes cristãos. Simples isso. Outra conversa fiada. Ele diz aí que é propagado isso aí, né? Que quem dá a Deus recebe em dobro. Gente, isso aí é uma propaganda mentirosa. Quem dá a Deus recebe em dobro. Veja aí, a menina aí que mora no Gama, dá R$800 para a igreja, 9.600 por ano. Em dezembro, não tem dinheiro para comprar um tênis para o filho. Ela recebeu o quê em dobro? Ela não recebeu nada, muito menos em dobro. Então essa propaganda de que quem dá a Deus recebe em dobro é propaganda enganosa do cristianismo. É só fazer uma análise. Quem dá dinheiro para a igreja, o dinheiro não volta, muito menos em dobro. Isso aí é para os líderes da igreja, aí vale. Quem dá dinheiro às igrejas está dando dinheiro aos líderes das igrejas. Deus algum existe, Deus algum gosta de dinheiro. Quem inventou o dinheiro foi o homem, e o homem é louco por dinheiro. Simples assim. Ele diz aqui, ele
confere comigo aí, ele, de que eu sempre digo aqui que o cristianismo sempre foi louco por dinheiro. Quando você pega a história do cristianismo, é o amor ao dinheiro, desde os evangelhos lá, com Jesus e os discípulos. Eles eram loucos por dinheiro. E a Igreja Católica Apostólica Romana também, o início dela, ela vendia de tudo. Vendia lugar no céu, no paraíso, para quem contribuísse com dinheiro. Ela vendia o vento, um pouquinho do vento, lá do Mar Vermelho, na lenda de Moisés, quando Deus dividiu o Mar Vermelho. A Igreja Católica vendia o ventinho, um vento, dentro de um frasquinho, na Idade Média. A Igreja Católica Apostólica Romana vendia lascas de madeira, lascas, dizendo que era da cruz em que Jesus foi crucificado. Tudo isso a Igreja Católica fazia. E hoje as igrejas evangélicas fazem pior ainda, muitas igrejas evangélicas, vendendo óleo de Israel, quando não é um óleo comprado em um supermercado perto da igreja, enganando os fiéis com fogueira santa, que não serve para nada, vendendo tijolos sagrados, vendendo feijão sagrado, perfume. As igrejas evangélicas. A mesma coisa, enganando aí milhões e milhões de pessoas. Entendeu? Então o cristianismo sempre foi louco por dinheiro. Igrejas evangélicas aí fazendo propagandas direto, uma aí competindo com outra, umas competindo com outras, tudo em busca de mais fiéis. Um fiel dentro da igreja é a certeza do dízimo, é a certeza das ofertas. É simples entender isso. O cristianismo sempre foi louco por dinheiro. Vou trazer aqui um exemplo no Evangelho, com Jesus aqui, para você entender. Então, vamos lá. Veja aqui. Ali, quando você pega Atos dos Apóstolos, Jesus já havia morrido. Em Atos dos Apóstolos, o nome já diz, Atos, ações dos apóstolos depois da morte de Jesus. Os apóstolos ali começaram a fundar igrejas cristãs, os apóstolos, depois da morte de Jesus, hein? Jesus não era cristão. Jesus nunca fundou igreja cristã, nunca. Jesus era judeu e ele frequentava sinagogas. O cristianismo só foi fundado realmente depois da morte de Jesus, a partir de Atos dos Apóstolos, que está no Novo Testamento, depois dos 4 evangelhos. Entendeu? Atos dos Apóstolos quer dizer ações dos apóstolos depois da morte de Jesus. Entendeu? Então veja, agora eu vou trazer aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou aí a fundar igrejas cristãs. Ele era louco por dinheiro. Você vê isso aqui e vou mostrar ainda em vários vídeos. Também louco por dinheiro, fixando ali salários para os presbíteros e um bom salário, pegando dinheiro daqueles miseráveis ali, o apóstolo Paulo. Mas eu vou trazer aqui um exemplo com Jesus, como eles eram loucos por dinheiro. Fique sabendo que Jesus nunca trabalhou na vida, era só peregrinando, e seus discípulos também, e quem os acompanhava também, pessoas analfabetas e pobres. Mas ali eles peregrinavam, caminhando e pedindo de casa em casa, pedindo esmolas. Jesus e os discípulos dele. Jesus também era acompanhado por mulheres. Você vê isso aí nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E essas mulheres pegavam o dinheiro do marido e passavam para Jesus e seus discípulos. Tudo isso está no Novo Testamento. Então vou trazer um exemplo aqui de uma passagem no Novo Testamento, mostrando aqui a ganância de Jesus e dos discípulos por dinheiro. Veja aqui um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo famoso, que é a oferta da viúva pobre. Oferta da viúva pobre. Veja aqui como os cristãos eram loucos por dinheiro. Essa oferta da viúva pobre,
está nos evangelhos de Lucas e Marcos. Não está no evangelho de Mateus, nem no evangelho de João. Entendeu? Então, vou trazer aqui a parte que está no evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Então, está escrito assim. Depois do vídeo, leia Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Está escrito assim, vamos lá. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E Jesus disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes ricos aí deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Isso aí. Cristãos veem isso aqui e ainda se vangloriam, dizendo aqui que aquela viúva pobre, miserável, que possuía apenas 2 pequenas moedas, que aquela miserável daquela viúva pobre, ela deu tudo o que tinha para Jesus ali e os discípulos. Veja bem, aquela viúva pobre deu tudo o que tinha. Então ela deu muito mais do que aqueles ricos, porque os ricos deram daquilo que eles têm muito. Então os ricos deram uma importância, uma grana maior para Jesus e seus discípulos. Ofertas, veja aí, os ricos. Só que a mulher pobre tinha apenas 2 moedas e deu as 2 moedas lá para Jesus e os discípulos. Então aqui Jesus elogiando, o escritor que escreveu isso aqui, cristão, elogiando essa coisa horrível aqui, que Jesus disse que os ricos deram, que aquela viúva deu muito mais do que os ricos, porque os ricos deram daquilo que sobrava, né? Porque tem muito dinheiro. Já a viúva pobre deu as únicas moedas que ela possuía. E os cristãos acham isso lindo, quando na verdade isso aqui é uma atrocidade. Veja, Jesus deveria ter feito aqui, o escritor cristão devia ter feito um texto diferente, dizendo que ele devia dizer assim, que Jesus estava ali recebendo ofertas, grana, das pessoas ricas, Jesus e os discípulos, porque eles não trabalhavam. Então eles estavam recebendo ali dinheiro de pessoas ricas. E aí apareceu uma viúva pobre com apenas 2 pequenas moedas de valor pequeno. Então, em vez de receber essas 2 pequenas moedas, o escritor aqui cristão devia dizer que Jesus ficou com dó daquela mulher e que, em vez de receber as 2 moedas dela, ele resolveu dar uma ajuda a ela. Isso aí que seria bonito. Mas não. Jesus aqui elogiando uma mulher, viúva pobre, coitada, que não tinha nada na vida, apenas 2 pequenas moedas. Jesus elogiando aqui que a ação dela, dando as únicas moedas, ficando sem nada para o seu sustento, isso aqui é triste. E Jesus elogiando. Aqui o certo seria que o escritor cristão fizesse um texto aqui, dizendo que quando Jesus acabou de receber o dinheiro dos ricos, ao ver aquela pobre mulher com apenas 2 pequenas moedas, ele resolveu dar um dinheiro bom para ela, porque aquilo ali era o único sustento dela. Mas não. Então, viu aí a ganância dos cristãos? Nenhuma viúva pobre com apenas 2 pequenas moedas escapou aqui da ganância dos cristãos. Ela deu as 2 últimas moedas que tinha para o seu sustento. Pobre viúva. Pobre viúva. Viu aí? É isso que dá, gente. E essa passagem aqui é muito invocada por pastores aí, espertos.
eles dizem para os fiéis: ó, vocês têm que dar tudo para Deus. Vocês têm que fazer como aquela viúva pobre que tinha apenas 2 pequenas moedas e entregou para Jesus as únicas moedas que tinha para o seu próprio sustento, a pobre. Entregou para Jesus e foi elogiada. Os pastores dizem isso. E os cristãos acham isso lindo, quando é, na verdade, aqui uma coisa extremamente horrorosa. Receber moedas de uma viúva pobre. As únicas moedas que ela tinha para seu sustento. Viu aí, gente? Então é isso aí que traz aqui o grande Plauto Leal. Vamos agora a mais uma explanação. Vamos lá. José Francisco da Silva. No início do vídeo aí, né? Mostrei as fotos do internato aí, onde ele ficou na adolescência, né? E aí você conheceu, né? O José Francisco da Silva no início do vídeo. Muito bem, ele escreve assim: Caro Eustáquio, estas explanações dos ateus são ricas em detalhes. Eu nunca tentei converter ninguém ao ateísmo, porém, não abro mão da minha descrença. Eu não participo de nenhuma cerimônia religiosa. Por outro lado, fui obrigado a me casar na Igreja Católica, devido à família da minha esposa. Depois participei dos casamentos dos meus 2 filhos, mas 2 vezes por causa dos familiares das noivas. Muitas vezes somos levados a ter que participar de cerimônias religiosas. Não participo de missa e batismo. Em 48 anos de casado, participei apenas desses eventos mencionados. É o que eu sempre digo aqui, né? Ateísmo nada tem a ver com fanatismo, né? Ateus, em várias e várias oportunidades, ateus vão às igrejas para ali um casamento, não é? E ateus se submetem a casamentos só para agradar lá a esposa, né? A noiva. Muitos ateus aí se submetem a isso. Isso prova que o ateu não é fanático. O Edson Martins aqui. O Edson Martins está sempre aqui comentando também. Mora em Rio Grande da Serra. E ali, veja, ele se casou com uma mulher que era da religião Umbanda, que também apreciava a Igreja Católica, também o cristianismo católico, né? É o sincretismo ali, né? De Umbanda com o catolicismo. Então o Edson Martins, só para agradar a esposa dele, casou-se na igreja católica. E foi abençoado o casamento, entre aspas, também na Umbanda. E ele, Edson Martins, é ateu desde o útero da mãe dele. Mas ele, para agradar a esposa, casou-se na igreja católica. O José Francisco da Silva, ateu, também aqui, casou-se, ele diz que foi obrigado, né? Obrigado entre aspas, né? Ele casou-se lá na Igreja Católica por causa do desejo da esposa dele. Então é isso. Não é fanatismo. Não é fanatismo. O ateísmo não traz fanatismo. Entendeu? Não traz fanatismo. Então é isso que ele traz aqui, ó. E ele diz aí que em 48 anos de casado hoje, 48 anos, ele participou apenas desses eventos mencionados aí e nunca mais, ó. É isso aí, ó. Eu já disse aqui que eu sempre vou assim, às vezes aparece, antes eu ia a igrejas evangélicas e também católicas só para filmar ali casamentos. Eu fui várias vezes, porque pessoas pobres, amigos que eu conhecia, pessoas que não tinham condições para contratar uma empresa para fazer a filmagem do casamento, aí eu ia fazer isso aí.
Já expliquei aqui, não é? E assim, eu não me casei em igreja católica, só me casei no cível. Só me casei no cível. Na igreja católica, não me casei. Entendeu? Mas não é fanatismo. Não é fanatismo, mas eu não me casei na igreja católica, só no cível. Entendeu? Então é isso. Parabéns aí ao José Francisco da Silva. Parabéns. Vejamos agora mais uma explanação. A do Sérgio Silva aqui novamente. Então ele diz assim: boa tarde, grande Eustáquio. Para o Ceará eu sou grande mesmo, 1,75 m. Lá no Ceará a média lá é 1,61 m, 1,62 m. Eu sou grande para o Ceará, 1,75 m de altura. Então ele diz assim, o Sérgio Silva, ele mora em Lusiânia, aqui perto de Brasília. Ele diz assim: estou no 3º casamento. O primeiro durou exatos 30 anos, até que o câncer levou minha mulher. O segundo durou apenas 5 anos. Nos separamos e 1 ano depois eu estava casado novamente. Minha esposa atual é evangélica desde o útero da mãe, como diz você. Nosso casamento se deu apenas no cartório. Fomos morar em uma casa alugada, aqui em Lusiânia, Goiás, e ela chamou o pastor e obreiros de sua igreja para orar por proteção à casa. Após os ritos, conversamos e pouco antes de se retirarem, o pastor, que não sabia que eu era ateu, mas sabia que não era evangélico, me perguntou se eu queria aceitar Jesus como meu único Salvador. Não mencionei que era ateu, mas respondi-lhe que ia pensar, tendo em vista que é uma decisão séria que, se for tomada positivamente, tem que ser cumprida e respeitada. O tempo passou. Por várias vezes, fui ao culto com minha esposa para acompanhá-la, e sempre o pastor repetia a pergunta, até que um dia minha esposa lhe falou que eu era ateu. Esse fato já tem mais de 10 anos. Nunca mais o pastor repetiu a pergunta. Todos os membros da igreja gostam de mim e me aceitam como um ateu. Há muitos meses não vou com ela à igreja, porque ela sempre vai com a irmã e as sobrinhas dela. Embora a Bíblia condene, minha mulher evangélica é casada com um ateu, e os líderes de sua igreja nunca contestaram nosso casamento. Será que eles levam a Bíblia a sério mesmo? Muito obrigado e um forte abraço. Então aí o recadinho aí do Sérgio Silva. Ele diz aí que é casado pela 3ª vez aí, ó. 3ª vez. Ele deve ser parente aí do Fábio Júnior, cantor, né? Não sei. Muito bem. Ele diz que a esposa atual dele, a esposa é evangélica, veja aí. Aí eles alugaram uma casa lá em Lusiânia, aqui perto de Brasília. Aqui perto de Brasília. Sempre vou a Lusiânia. Aí ele alugou a casa e, como a esposa é evangélica, aí ela chamou os pastores e os obreiros da igreja para orarem a fim de a casa ficar sob a proteção de Deus. Veja aí o que a religião faz com as pessoas, né? Ela chamou os pastores da igreja evangélica e os obreiros. Eles foram lá à casa alugada e fizeram lá orações para Deus proteger aquela casa. Deus algum existe, Deus algum protege casa de alguém. Tanto é que você vê casas aí desabando, igrejas desabando, não é?
templos desabando, né? Isso é a prova de que ninguém protege aí prédios, né? Até mesmo religiosos. Então você vê aí lá naquela solenidade, depois das orações, lá na casa alugada pelo Sérgio Silva, ali houve com certeza lá refrigerantes, bolinho, né? Com certeza ele fez lá um cafezinho lá para os pastores, para os obreiros, com certeza. E ali, depois daquela solenidade, o pastor chegou-se ao Sérgio Silva perguntando se ele queria aceitar a Jesus como seu salvador pessoal, como seu único salvador. Entendeu? Ele perguntou, ele não sabia que o Sérgio Silva era ateu. Aí ele perguntou: Sérgio, você não quer aceitar a Jesus Cristo como seu único salvador? Né? Aí ele ficou calado, disse que ia pensar e tal, porque ele é uma pessoa educada, né? O Sérgio. Entendeu? Agora eu pergunto assim, por que o pastor disse a ele assim: Sérgio Silva, você quer aceitar a Jesus como seu único salvador? Por que ele fez essa pergunta, hein? Aceitar a Jesus como seu único salvador. Por quê? É o que eu sempre digo aqui. O cristianismo é uma religião intolerante. O cristianismo não aceita a crença de outras pessoas, de pessoas em outros deuses, em outras divindades. É uma religião intolerante. A marca do cristianismo é isso aqui. E é isso aqui que sempre é colocado na boca de Jesus nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Entendeu? Porque é intolerante. Veja, é atribuída a Jesus sempre aquela propaganda: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer em Jesus e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer em Jesus, quando morrer, será condenado eternamente ao fogo do inferno. Então a propaganda principal do cristianismo é essa. É por isso que o pastor fez a pergunta ao Sérgio Silva: Sérgio, você não quer aceitar a Jesus como seu salvador pessoal? Olha aí, seu único salvador, olha aí, viu? É por isso que o pastor perguntou. Porque na cabeça do pastor, se o Sérgio Silva não aceitar a Jesus, quando morrer, o Sérgio Silva será queimado eternamente no fogo do inferno. E os cristãos ainda dizem que Jesus é amor. Veja o que a religião é capaz de fazer com uma pessoa. Os cristãos ainda dizem que Jesus é amor. Amor em plenitude. Ora, Jesus, na verdade, nos evangelhos, ele era contra a liberdade de crença, gente. Isso aqui é contra a liberdade de crença. Jesus aqui trazendo a tortura eterna para uma pessoa que simplesmente não acreditar nele. Isso se chama intolerância religiosa. A não aceitação da crença de outra pessoa em outros deuses. Jesus aqui trazendo a tortura eterna para aquelas pessoas que não acreditarem nele. Isso aqui é de uma monstruosidade sem fim. Só que os cristãos não se tocam. Eles não conseguem enxergar isso aqui. Que isso aqui é desumano. Eu sou ateu, mas eu não desejo sofrimento para quem não é ateu. Desejo tudo de bom para todas as pessoas. Entendeu? Eu não vou condenar uma pessoa por não ser ateia como eu. Aqui está Jesus pregando a tortura eterna, apenas para uma pessoa que não acredita nele.
Então veja, brincando aqui, hoje são 2 bilhões de cristãos no planeta Terra, 2 bilhões. 2 menos 8, não é? 6 bilhões, veja, 6 bilhões, apenas 2 bilhões de cristãos. Então 6 bilhões de pessoas não são cristãs. Então, para Jesus, esses 6 bilhões de pessoas, quando morrerem, serão queimados eternamente no fogo do inferno. E os cristãos, por incrível que pareça, ainda dizem que Jesus é o amor em plenitude. Você entendeu? O que a religião é capaz de fazer com o ser humano? Como dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu, ele dizia que a fé religiosa conduz o homem a um estado semelhante ao de demência. A pessoa religiosa sofre lavagem cerebral. Ela não consegue alcançar a realidade. Entendeu? Então é isso aqui. O pastor perguntou a ele: Sérgio Silva, você não quer aceitar a Jesus como seu único Salvador? Olha aí. Olha aí. Viu aí? Aí está. O cristianismo é uma religião intolerante. Prega a tortura eterna para as pessoas que não aceitarem a Jesus. Eis a verdade. Bom, e aí o Sérgio Silva diz que é ateu, né? E a esposa é evangélica. Essa parte aqui, ó. Aí, segundo a Bíblia, ele, como é um ateu, ele é um ímpio. Segundo a Bíblia, ele é um ímpio. Mas isso não tem importância para a igreja, porque o importante é o dízimo que a esposa dele e as irmãs estão levando para a igreja. O dízimo é que é importante. Agora, se a esposa é evangélica, casada com um ateu, isso para a igreja não quer dizer nada. O importante para a igreja é receber a grana, o dízimo e as ofertas aí por parte da esposa dele. É isso aí. E no finalzinho, ele pergunta assim: será que os cristãos levam a Bíblia a sério mesmo? Ele pergunta: será que os cristãos levam a Bíblia a sério mesmo? Claro que não, Sérgio Silva. Claro que não. No fundo, ninguém leva a Bíblia a sério, no fundo. Quer ver? Veja. A Bíblia, quando você vê a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, veja como os cristãos não levam a Bíblia a sério. De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia, ela defende a escravização de seres humanos. A escravidão de seres humanos, de Gênesis ao Apocalipse. Os cristãos defendiam a escravização de seres humanos. Entendeu? Os cristãos faziam a separação: escravos e patrões, donos, proprietários. Está lá no Novo Testamento, elogiando os escravos. O apóstolo Paulo, aquele imbecil, pregando que os escravos deviam ser obedientes a seus donos, a seus proprietários, porque isso agradava a Deus. Apóstolo Paulo. Veja lá nas cartas de Paulo, elogiando a escravidão, a escravização de seres humanos, a Bíblia. E os cristãos são contra a escravização de seres humanos. Então os cristãos são contra a Bíblia. Viu aí, Sérgio Silva? Você pergunta: será que os cristãos levam a Bíblia a sério mesmo? De forma alguma. Aqui está. Outro exemplo também. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, pregava a inferioridade da mulher. A mulher apanha na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Ela apanha, porque era uma sociedade patriarcal, patriarcas, o homem, o macho, no plano superior e a mulher no plano inferior. Isso aí em toda a Bíblia.
Entendeu? Então a Bíblia pregava a inferioridade da mulher. Só que os cristãos são contra hoje essa visão da inferioridade da mulher. Então os cristãos não seguem aí a Bíblia, não levam a Bíblia a sério. Entendeu? Outro exemplo, a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse era contra a liberdade de crença. Ninguém podia adorar outro Deus além do Deus Javé, porque seria morto. Seria morto por acreditar em outro Deus. Olha aí, intolerância religiosa. Com Jesus, a mesma coisa. Jesus dizia: quem não crer em mim, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Viu aí? Jesus também contra a liberdade de crença. Ele não queria que as pessoas adorassem outro Deus, além dele. Jesus dizia que ele era o único Salvador, o único caminho. Viu aí? Intolerância religiosa. Os cristãos são contra a intolerância religiosa, mesmo que mande para o inferno também quem tem outra religião. Então os cristãos não levam a Bíblia a sério. A Bíblia também, de Gênesis ao Apocalipse, e com mais ênfase para o Novo Testamento cristão, a Bíblia é contra o adultério. Entendeu? A Bíblia é contra o adultério, com mais ênfase para os 4 evangelhos. Jesus era contra o adultério. Certinho? Certo. Só que os cristãos ligam para isso de forma alguma. Olha, são 2 bilhões de cristãos no planeta. Olha, bilhões de cristãos aí praticam adultério. Entendeu? Veja, a Bíblia é contra o adultério. Só que os cristãos não estão nem aí para a Bíblia. Veja, bilhões, são 2 bilhões de cristãos. 2. Se você brincar aí, você vai chegar a 1 bilhão ou mais de cristãos que praticam adultério. Eu conheço inúmeros cristãos. Se dizem cristãos, praticam adultério. Então eles não estão nem aí para a Bíblia, porque a Bíblia proíbe o adultério. Viu aí, Sérgio Silva? Outro exemplo aqui. A Bíblia, principalmente no Novo Testamento, texto cristão, a Bíblia proíbe o consumo de bebidas alcoólicas. A Bíblia diz, em sua ignorância, Novo Testamento, que os alcoólatras, quando morrerem, serão queimados eternamente no fogo do inferno. Viu aí? Então, milhões de cristãos, milhões de cristãos usam bebidas alcoólicas. Usam. Todos os cristãos que eu conheço aqui bebem, tomam bebidas alcoólicas, cachaça, uísque, cerveja. Então a Bíblia, o Novo Testamento, Jesus era contra o consumo de bebidas alcoólicas. Entendeu? A Bíblia é contra. Só que os cristãos não estão nem aí para a Bíblia. Milhões de cristãos ingerem bebidas alcoólicas. Viu aí como os cristãos não estão nem aí para a Bíblia? Tudo é fantasia. Veja outro exemplo. A Bíblia era contra o roubo. Contra o roubo. A Bíblia. E veja aí, aqui no Brasil, milhares de cristãos roubando, políticos cristãos extremamente corruptos. Eles não estão nem ligando para a Bíblia. Viu aí? Como ninguém leva a Bíblia a sério? Não leva. Outro exemplo. A Bíblia, principalmente no Novo Testamento, no Velho não. No Novo Testamento, Jesus era contra o divórcio. Jesus era contra o divórcio. Uma vez casado, casado para sempre. Jesus era contra o divórcio. Jesus. Entendeu? Agora veja aí. No universo de 2 bilhões de cristãos, milhões de cristãos são divorciados. Viu aí? Como os cristãos não estão nem aí para a Bíblia. A Bíblia diz,
principalmente em Jesus, ali nos 4 evangelhos, Jesus era contra o divórcio, contra a separação. Só que os cristãos não estão nem aí para a Bíblia. Viu aí? Essa é a verdade, Sérgio Silva. E é isso aí, ó. No fritar dos ovos, nenhum cristão vai para o reino de Deus. Nenhum cristão. É simples entender isso. É isso aí. Obrigado, Sérgio Silva, por mais uma manifestação. Vamos agora aí a outra manifestação. Vamos lá. Ana Cigana Cética Carvalho. Ana Carvalho. Ela mora no estado do Rio de Janeiro. Ela escreve assim: minha querida tia Moza, quantos ficam mutilados por fé? Eu recebi bastante a cultura cigana. Que nojo. Eu, esses dias, estava no salão que frequento e saiu a conversa. Por que a justiça não prende os estupradores de crianças? Não me aguentei e perguntei a elas: cadê o Deus? Cadê o anjinho da guarda? Todas engoliram seco e desconversaram. Me cutucam, eu abro o verbo. Não existe nada. Hoje eu estava no banco e enquanto esperava, vi tanta gente com aflição. Deu pena, mas o Deus das várias crenças e religiões não fazem nada, porque não existem. Excelente semana. Eis aí o recado de Ana Cigana Carvalho. Ela aí chegou a um salão, salão de beleza, né? Ali, e ela ouviu lá as mulheres dizendo assim: por que a justiça não prende os estupradores de crianças, hein? Por que a justiça não prende? Aí ela não aguentou isso aí soltou o seguinte lá para as meninas: pois é, e cadê o Deus, né? Cadê o anjinho da guarda aí que protege? Cadê? E aí as amigas engoliram a seco aí a pergunta da Ana Carvalho. É isso aí. É isso aí, né? Ela respondeu com inteligência, né? As amigas: por que a justiça não prende os estupradores de crianças, hein? Por que a justiça não prende? Ela perguntou lá, devolveu: pois é, e cadê o Deus, hein, que protege? Cadê o anjinho da guarda, hein? Cada pessoa tem um anjinho da guarda. Cadê? Cadê esse anjinho da guarda que não guarda nada? É melhor contratar um guarda aí, um segurança particular, não é? É melhor alugar um segurança particular. Aí sim, a segurança fica mais confiável, não é isso? Parabéns aí a Ana Cética Carvalho. Vejamos agora a manifestação de Maria Luzia. Maria Luzia, ela diz assim: boa noite, professor. Tenho uma amiga que está com câncer e ela é religiosa e ela diz que Deus vai curar e ela está morrendo. Deus não cura ninguém. Aprendi muito com o Senhor. Meu nome é Maria Luzia. Bom, a Maria Luzia está aí afirmando que tem uma amiga, né, que está com câncer em estado já terminal. Não há mais solução para ela. Ela vai morrer, inevitavelmente. E aí a Maria Luzia diz que ela é muito religiosa e ela fica dizendo que vai ser curada por Deus. Gente, é o que eu sempre digo aqui. A religião transforma a pessoa. Olha, a religião, ela ridiculariza as pessoas. Qualquer pessoa racional, não estou falando nem ateu não, qualquer pessoa racional sabe que
crença religiosa não cura. Oração não tem efeito algum. Isso não é coisa de ateu, não. É a realidade que nos mostra que oração não serve para nada. Cristãos aí que estão nos hospitais oraram para não irem aos hospitais, mas não surtiram efeito e estão nos hospitais. Crianças cancerosas, coisa mais triste, gente, criança cancerosa. A gente sente mais pena do que um adulto canceroso, não é? Criança é um ser inocente, né? Então você vê, existem no Brasil e fora hospitais infantis para tratamento de câncer. Crianças com 2 anos com câncer. Os pais oram e não resolve, a oração não resolve. E a criança às vezes vai a óbito. É simples entender isso. Uma pessoa dizer que está com câncer e vai ser curada por Deus. Isso não tem fundamentação alguma. E é o que diz a Maria Luzia aqui. Não é coisa de ateu, não. É coisa de pessoa que raciocina. Que oração não serve para nada, que Deus algum existe, Deus algum cura alguém. E aqui está a amiga dela já em fase terminal. É lamentável, né? Ou doença escrota, né? Câncer. Ou doença escrota. Eu já perdi muitos amigos, todos cristãos. Já perdi muitos amigos com câncer e todos cristãos. É isso aí. Vamos a outra explanação, a do cérebro turbinado. Ele diz assim, entre aspas: o subproduto da religião é a loucura. Moro em Goiânia. Aqui está cheio de loucos, fanáticos religiosos. Quando vou me deslocar de casa para o trabalho, nos terminais de ônibus, a Praça da Bíblia, que é o mais nojento ainda, sujo, lugar sujo daqui, com frequência aparecem fanáticos com a Bíblia na mão, gritando, pregando o tal evangelho do arrependimento e da salvação. Hoje, tinha uma placa pregada lá dentro assim, entre aspas, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Pensei comigo, com certeza é o caminho mais rápido até os cães gulosos. Para que servem os deuses, hein? Ele pergunta. Para que servem os deuses? Não fazem nada por ninguém. Poderia mudar, pelo menos, a natureza dos cachaceiros, a natureza dos moradores de rua e pedintes, que aqui são aos montes, para procurarem um trabalho. Aqui em Goiânia está cheio de trabalho. Não podemos nem andar com tanto pedinte. Pergunto novamente, para que servem os deuses, hein? Para que servem os deuses? Eis aí a bela manifestação de cérebro turbinado. Moro em Goiânia, Goiânia é aqui pertinho, passo sempre por Goiânia. Quando eu vou a Caldas Novas, eu vou por Goiânia, acho melhor. E já morei em Goiânia, viu, cérebro turbinado? Quando eu estava na Polícia Civil aqui em Brasília, trabalhava na penitenciária, aí eu me submetia a um concurso público para o primeiro tribunal daí, o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. A primeira turma que entrou aí, o tribunal foi inaugurado, eu entrei. Eu saí da Polícia Civil, trabalhei 5 anos lá, aí por meio de concurso público, eu fui aprovado e fui trabalhar em Goiânia. Então eu morei em Goiânia 3 meses, em Goiânia só, 3 meses. Porque minha esposa ficou aqui em Brasília, ela professora na época
do estado, do Distrito Federal, aí o governador não liberou minha esposa. Aí eu tive que voltar para Brasília. Então eu morei 3 meses em Goiânia. Aí eu voltei para Brasília requisitado. Entendeu? Cérebro turbinado. Eu trabalhei aí na primeira turma, os primeiros concursados do TRT, 19ª região aí em Goiânia. Então eu morei aí 3 meses. Aí voltei para Brasília, porque não consegui levar minha esposa. Então é isso aí, Goiânia, terra quente, e ali muitos mendigos mesmos ali, de fato. Muitos mendigos, de fato. E ele diz aí que os deuses servem para quê? Para nada. Deuses não existem. Deuses nada fazem. Deuses não servem para nada. Nem as igrejas confiam em defesa de deuses, nem as igrejas. As igrejas estão aí com grades, cadeados, para-raios. As igrejas usam para-raios para evitar que um raio caia sobre ela, porque ela não confia também em deuses, não confia. Deuses são uma ilusão do homem. Muito bem, então vamos agora a mais uma explanação, a do grande Edson Martins. Ele escreve assim. O Edson Martins mora em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo. Então ele escreve assim: muito bom, Eustáquio. O capítulo 16 de Marcos acaba com o próprio cristianismo. A realidade massacra todos os versículos da Bíblia. Um mais idiota que outro. Ninguém precisa refutar a Bíblia. Ela própria se refuta, de tão ingênua que é. Eis aí as palavras de Edson Martins. E ele tem toda a razão, não é, gente? Ele diz aí que ninguém precisa refutar a Bíblia. Ela própria se refuta, de tão ingênua que é. Os relatos bíblicos, de Gênesis ao Apocalipse, são ingênuos, extremamente ingênuos. Qualquer pessoa que estuda ali a Bíblia percebe isso aí. São relatos ingênuos, historinhas muito fracas, porque são criações de escritores hebreus muito antigos. E aí o Edson Martins diz assim, que o capítulo 16 de Marcos acaba com o próprio cristianismo. E acaba realmente. Aqui está aquela passagem que eu sempre digo aqui, atribuindo a Jesus, não é? Jesus dizendo aqui, atribuído a ele: quem crer em mim e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então você vê aí um Jesus condenando pessoas apenas porque não acreditam nele, condenando a tortura eterna, cara, a um sofrimento eterno. Isso é de uma maldade sem fim. E como diz o Edson Martins, aqui o capítulo 16 de Marcos acaba com o próprio cristianismo. E acaba mesmo. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, como também nos Evangelhos de Mateus, Lucas e João, você encontra a ressurreição de Jesus. O capítulo 16 de Marcos trata da ressurreição de Jesus. Eu sempre digo aqui que jamais no planeta Terra, em 2 bilhões de anos da história do homem, jamais no planeta Terra um ser humano ou um animal irracional ressuscitou. Jamais. Você entendeu? Jamais alguém ressuscitou no planeta Terra. Jamais. Alguém morreu, estava em estado de putrefação, aí voltou a viver. Jamais. Jamais. Jamais alguém ressuscitou no planeta Terra. Ressurreição só existe em livros religiosos e em filmes religiosos e também em filmes
de terror e também em livros de terror. Ressurreição só existe em livros religiosos, na Bíblia, por exemplo, em livros de terror e em filmes de terror de Hollywood. O Conde Drácula. O Conde Drácula ressuscita. Ele se ressuscita, o Conde Drácula. Mas isso aí é filme de terror. Na Bíblia, a Bíblia está repleta de ressurreições, seres humanos se ressuscitando. Nunca houve isso. É uma criação dos escritores bíblicos. A ressurreição de Jesus nunca houve. O Jesus das narrativas lendárias morreu, não ressuscitou. Jesus não vive por aí. Você entendeu? Ressurreição é criação humana do homem. Os cristãos, o Novo Testamento está repleto de ressurreições. Muitas pessoas ressuscitando. Aquilo é uma criação dos escritores. Você entendeu? E ressurreição não começou lá no Novo Testamento, não. Os cristãos tinham acesso aos textos que estão no Velho Testamento da Bíblia cristã, que não é velho para os judeus. Então os cristãos, quando surgiram, pegavam aquelas passagens que estão no Velho Testamento. E ali já está ressurreição também. Aí os cristãos pegaram aquilo ali e levaram para o Novo Testamento. Entendeu? Então muitas pessoas na Bíblia ressuscitam, porque aquilo ali não é um fato. Aquilo nunca ocorreu. É uma criação dos escritores hebreus. Entendeu? Então aqui em Marcos 16, está aqui uma cópia da ressurreição de Jesus. E ali são várias lendas. Nos 4 evangelhos, você tem a ressurreição de Jesus nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. São muitas diferenças, porque não foi um fato que aconteceu. Você entendeu? Só para você ter uma ideia, veja, no evangelho de Marcos, veja aí, apenas 2 mulheres foram ao túmulo de Jesus. Ó. No evangelho de Mateus, melhor dizendo, desculpe-me. No evangelho de Mateus, ó, apenas 2 mulheres foram ao túmulo de Jesus, veja aí, no domingo. Já o evangelho de Marcos, veja bem, no evangelho de Marcos, foram 3 mulheres e não 2. E o evangelho de Lucas diz totalmente o contrário. Não foram 2 mulheres, como diz Mateus, não foram 3, como diz Marcos. Em Lucas, várias mulheres foram ao túmulo de Jesus, ó, um exército de mulheres. Você entendeu? E no evangelho de João, pior ainda. No evangelho de João, apenas uma mulher, Maria Madalena, foi ao túmulo de Jesus. Ó. Então você vê isso aí, gente, é porque são lendas contadas e reproduzidas. Viu aí? Só para você ter uma ideia. Então veja aqui uma coisa que eu vou trazer aqui em Marcos 16. Veja lá. Em Marcos 16, logo de cara, Marcos 16, Jesus é atribuído a Jesus assim, ó. Jesus dizendo aos discípulos, ó, ele ressuscitado já, Jesus. E aí diz, ó, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Olha aí. Aqui Jesus propagando a intolerância religiosa contra todas as pessoas que não crerem nele. O que é um absurdo, não é, gente? Pois bem, agora veja aqui para você ver no início do evangelho aí de Marcos sobre a lenda da ressurreição de Jesus. Veja bem, diz assim, ó, no domingo, olha aí, ó, no domingo, 3 mulheres foram ao túmulo de Jesus, ó, no domingo, 3 mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Isso aí em Marcos. Apenas 3 mulheres foram ao túmulo de Jesus. Em Mateus, apenas 2. Em Lucas, várias mulheres. E em João, apenas uma mulher. Viu aí? É o que dá você escrever lendas e reproduzir lendas.
Aí agora você vai rir muito. Veja, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, ali a ressurreição de Jesus. Aí, veja, é dito lá que 3 mulheres foram ao túmulo de Jesus: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. 3 mulheres. Aí eu pergunto aqui, e você vai rir agora. A pergunta: essas 3 mulheres foram fazer o quê lá no túmulo de Jesus, hein? Porque o corpo de Jesus, já morto, havia sido sepultado na sexta-feira. Então elas foram no domingo, 2 dias depois. Veja, o corpo de Jesus já estava lá na sepultura, certo? Já estava lá na sepultura, o corpo dele, entendeu? Morto, há 2 dias, já com a pedra fechando o túmulo. Acabou-se. Ali, ninguém devia mexer na pedra, não é? Acabou-se. Mas na lenda aqui, veja, está dito que, em Marcos, 3 mulheres foram lá. E para que elas foram? Agora você vai rir muito aí, ó. Gente, está escrito em Marcos que elas foram para embalsamarem o corpo de Jesus, que já estava sepultado. Elas compraram aromas, perfumes, e foram lá para colocarem perfume no corpo de Jesus, que já estava sepultado. Você está rindo agora, não está? Está rindo aí, né? Mas é isso, gente. Veja a ingenuidade do relato. O embalsamamento do corpo de um cadáver, na época da Bíblia, e até hoje aqui no Brasil, embalsamar o corpo de um cadáver, isso é feito, gente, antes de sepultar o cadáver. Antes. Ninguém vai abrir uma sepultura 2 dias depois para colocar um perfumezinho no cadáver, cara. Não vai. Veja a ingenuidade da lenda aqui. Jesus havia sido sepultado na sexta. 2 dias depois, no domingo, aqui em Marcos, 3 mulheres compraram aromas, perfumes, para perfumarem o corpo de Jesus, que já estava no lugar certo, ninguém podia mexer ali. Como é que você vai abrir uma sepultura para colocar um perfumezinho e depois fechar a sepultura de novo? É para você morrer de rir, gente. Mas aqui é a realidade. Aqui é a verdade. Aqui não há moleques, há pessoas honestas aqui. Você está rindo aí, não é? Mas é isso, cara. E aqui, Jesus dizendo aqui, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Uma pessoa que diz isso, que vai condenar a tortura eterna todas as pessoas que não aderirem à sua crença, que não crerem nele, uma pessoa dessa é boa? Reflita aí, pense aí. Uma pessoa dessa é boa? Deseja tortura eterna para apenas quem não acredita nela? Tortura eterna, cara? Sofrimento eterno? O que é, meu amigo cristão, que estão fazendo com você, cara? Para você acreditar nisso? Viu aí? É isso aí. Obrigado aí ao Edson Martins. Vamos agora a mais uma explanação. Vamos lá. Edilves Miguez escreve assim: cheguei à conclusão que tem gente neste mundo tão carente que precisa de um Deus de estimação para chamar de seu. Vou repetir. Edilves Miguez diz assim: cheguei à conclusão que tem gente neste mundo tão carente que precisa de um Deus de estimação para chamar de seu. O que é dito aqui é uma verdade absoluta, né? Pessoas carentes, pessoas que sofrem por vários motivos, precisam de um apoio. O ser humano, ele precisa de um amparo. Então, veja, quando a gente nasce,
quando um ser humano nasce, Freud já dizia isso, Sigmund Freud, a gente nasce totalmente dependente dos pais, não é? Nossos pais são tudo para nós quando crianças. Quando a gente enfrenta uma situação de perigo, a gente procura ajuda com nossos pais, porque não temos forças. Então o ser humano é um ser carente, desde a infância. E aí, quando a gente cresce, a gente fica mais forte do que nossos pais, não é? E diante de uma situação difícil, a gente não pode mais contar com nossos pais. A gente vê que eles estão velhinhos. E aí, numa situação difícil, a gente cria deuses. E aí busca uma proteção nesses deuses. É como dizia o Freud, não é? O Freud. A criança busca, numa situação de perigo, busca ajuda dos pais. Já na fase adulta, como o adulto sabe que os pais não têm mais forças para defendê-lo, para defender um filho adulto, aí o adulto cria deuses. Só que deuses são imaginários, entendeu? E aqui internauta aqui, Edilvis Miguel, diz que chegou à conclusão que tem gente tão carente que precisa de um Deus de estimação para chamar de seu. E é verdade isso aí. Então, o homem adulto, ele sabe que ele é fraco para enfrentar muitas adversidades. E aí, psicologicamente, ele cria figuras imaginárias, deuses, que na verdade não protegem quem quer que seja. Então, o Edilvis aqui, Edilvis Miguel, a Edilvis está correto. Está correta aqui. Está correta. Dizendo que seres humanos buscam deuses para chamar aí, cada um para chamar seu Deus de seu. É verdade isso aí. Muito obrigado. Vamos agora ao final, gente. Ó, a última explanação, ó, a 10ª, do Elias. O Elias escreve assim: Professor Eustáquio, meu amigo, se eu for contar o que eu vejo o povo crente falar, é de dar dó, professor. Porque esse povo religioso, eles falam coisas sem sentido algum. Meu amigo, olhe bem, aqui perto de onde eu moro, eu tenho um amigo que ele estava com um problema nos olhos, ou seja, com pterígio, isto é, carne crescida nos olhos. Professor Eustáquio, você acredita que o cara agradeceu a Deus em que ele acredita? Olhe bem, aqui na cidade onde eu moro, vieram os médicos especializados em problemas de olhos. Rapaz, o meu amigo conseguiu fazer o tratamento nos 2 olhos de graça. Sempre os médicos fazem essa caridade pelo povo daqui, professor Eustáquio. Aí, depois que o meu amigo conseguiu fazer o tratamento de graça, o cara agradeceu ao Deus dele. O cara agradeceu ao Deus dele. Eu estou falando isso, professor Eustáquio, porque eu sou testemunha viva. Eu sou testemunha viva. Ele disse isso na minha cara, que foi Deus que o curou. É, meu jovem professor Eustáquio, é onde eu falo para você, sinceramente, esse povo religioso é irracional mesmo. Diz aí o Elias. Gente, o que o Elias diz aqui não é para ofender uma pessoa que seja cristã, não. O que ele diz aqui é a verdade que dói. Ele tem um amigo aqui, ele mora numa região pobre, o Elias. Ele tem um amigo aqui pobre, e esse amigo apareceu com essa doença aqui chamada pterígio. Pterígio é aquela carne, uma carne que nasce aqui nos olhos, ó, cresce aqui nos olhos, lá dentro dos olhos, geralmente. Aqui uma carne, ó. E essa carne é perigosa. Ela vai crescendo e pode até cegar a pessoa.
E a única solução para a retirada dessa carne, que é o pterígio, a única solução é a cirurgia, gente. O cristão ora, e não resolve nada. Só com cirurgia é que você retira a carne aqui que cresce dentro dos olhos, entendeu? Então aqui o amigo dele estava aí com essa carne nos olhos. E o que aconteceu? Ele orava e a carne continuava nos olhos. E no certo dia houve aí um mutirão na cidade. Veja, médicos, mutirão é aquela ação coletiva de médicos. Vários médicos se reúnem para fazer um bem às pessoas pobres. Então é muito comum mutirão de cataratas aí no Brasil. Vários médicos se unem para ajudar pessoas pobres. Aí fazem cirurgias aí, várias cirurgias no mesmo dia. É muito comum a gente ver isso aí, mutirão de catarata, por exemplo, nos olhos. Entendeu? Aí vários médicos foram a esse lugar pobre, pegaram pessoas pobres ali com problemas, e aqui um amigo do Elias, com carne nos olhos. Aí o amigo dele, evangélico, cristão, ele foi aí sorteado, ele foi contemplado entre várias pessoas pobres. E aí os médicos retiraram o pterígio lá, a carne nos olhos dele. Aí depois da retirada da carne, os médicos fizeram isso, todo mundo sabe que foram os médicos. Aí o cara chega para o Elias e diz que, graças a Deus, agora ele está curado. Gente, religião, que coisa perigosa. A pessoa perde a capacidade de raciocínio. Já dizia o Freud com razão, que a fé religiosa conduz o homem a um estado semelhante ao de demência. O homem não diz coisa por coisa. Ele não diz coisa lógica. Esse rapaz aqui, amigo do Elias, ele foi curado devido a um mutirão feito por médicos, oftalmologistas, especialistas em olhos, entendeu? E aí ele fica dizendo que foi Deus que o curou. Pode um negócio desse? Isso aí deixa o Elias irritado. E deixa qualquer pessoa racional irritada. Como é que pode um cidadão desse? Ele tinha que dizer o seguinte: olha, pessoal, eu sou pobre, não tive condições de pagar aí uma cirurgia para retirar a carne dos meus olhos. E aí, graças aos médicos aí que se reuniram, fizeram um mutirão aqui e atenderam várias pessoas. Graças a esses médicos, graças a eles, eu estou agora sem a carne nos meus olhos. Custa uma pessoa dizer isso? Custa uma pessoa dizer isso? Se ele tivesse ficado em casa, ele, só orando a Deus e a Jesus, hoje ele estaria ainda com a carne nos olhos. Ele estaria ainda com a carne dos olhos. Não poderia tirar a carne dos olhos nem para fazer um bife. Entendeu? É isso, gente. É isso. Bom, terminamos aí, ó, mais um vídeo, ó, com 10 explanações maravilhosas. E aqui é assim: escreva para cá. Você aí teve alguma decepção na vida? Escreva para cá narrando aí o fato, que sua explanação, seu comentário serão publicados aqui em vídeo. Escreva. É só isso que eu lhe peço. Escreva. Escreva. Mais um vídeo e muito obrigado. Vamos terminar com Elvis cantando My Way. And now the end is near, and so our face that fire can bring. My friend, I say eclipse, I stick my kiss o'er the amusement. I lips like the blue
I trebled it, and I way, and more, much more in this. I did you my way, and now the end is near, and saw the peace the fire can dream. My friend, I say eclipse, I stake my keys, oh, amuse me. I lips, I the blue, I turbocage, and our way, and more, much more in this. I did you my way. Muito obrigado.